Fala galera, eu sou o Bruno e não é segredo para ninguém que na hora de montar um computador novo essa pode ser uma tarefa bem complicada, especialmente se você é novato no assunto. A internet está cheia de conselhos bons, conselhos ruins, mas muitos deles parecem mais achismos do que boas opiniões. Antes de tudo, é preciso deixar claro que o computador ele precisa ser específico para a sua necessidade. Então, dependendo do que você vai usar no computador, uma máquina de 3 ou de 30 mil vai se comportar da mesma forma. Então vamos começar pelo núcleo, pelo centro de tudo, o processador. Foi-se a época em que ter um computador mais rápido era simplesmente comprar um processador com mais gigahertz ou então o mais caro disponível na época. Hoje em dia, o Core i3, por exemplo, ele pode fazer muita coisa de forma bem rápida. Então a regra é mais ou menos assim. Escolha um Core i3 se a sua necessidade é só ouvir música, editar textos, navegar na internet e assim por diante. Escolha o Core i5 se você deseja jogar na máquina, editar algumas fotos, alguns vídeos simples, alguma coisa assim. Mas escolha um Core i7 se você faz uso intenso da máquina, se você trabalha com edição pesada de vídeos, de renderização 3D e esse tipo de coisa. É importante ressaltar que todos esses processadores eles realizam a mesma função, só que uns mais rápidos do que outros. O Core i3 hoje está mais ou menos na faixa de R$500, um i5 na faixa dos 700 e um i7 na faixa dos 1000. Na hora que você vai rodar um programa no seu computador, o computador precisa acessar alguns arquivos de forma rápida para garantir que esses programas funcionem bem. Alguns programas usam mais memória, outros menos, mas a média mais ou menos é de 8 GB. Só o sistema operacional, mais ou menos, vai ocupar 2 GB. Então, se você tem 8 GB de memória no seu computador, ainda sobram 6 para todos os outros programas. Se você faz um uso leve da máquina e moderado, isso é mais do que o suficiente. Mas a edição de fotos ou vídeos com programas como o Adobe Premiere e o After Effects geralmente consomem muita memória. E nesses casos, 8 GB não vai ser o suficiente. Então, se você deseja usar o seu computador para esse fim, considere colocar 12 ou 16 GB de memória que os programas vão rodar bem. Um pente hoje de 4 ou de 8 GB deve girar em torno dos R$170. Mas não seria nada agradável se toda vez que você desligasse o seu computador, tudo o que você fez tivesse sido perdido. Para isso, um bom HD é muito importante. Mas um bom HD ele não necessariamente é aquele que tem mais espaço. Mas sim, primeiramente deve ser confiável, depois rápido. Samsung, Western Digital, Intel e Kingston são algumas das boas marcas, tanto para HD como para SSD. Mas qual é a diferença entre eles? Quando eu devo escolher um ou outro? Aqui no canal há um vídeo que explica a diferença entre eles, o link vai estar aqui na descrição. O custo de um HD de 1TB ele gira em torno dos R$250. Um SSD de 120 GB ele gira em torno dessa mesma faixa de preço ou um pouco mais. E uma placa de vídeo? Será que eu realmente preciso de uma? Isso depende. Se sua intenção é fazer o básico, como por exemplo Word, Excel, PowerPoint e uso na internet, a resposta é não. Mas muitos programas eles fazem uso do poder de processamento a mais que uma placa de vídeo dá. Ela tanto pode acelerar o processo de renderização de uma foto ou de vídeos, como também pode te ajudar a jogar jogos de última geração. Mas pagar entre R$400 e R$1.000 parece ser um bom preço para quem quer fazer um uso moderado do computador. Mas todos esses componentes eles precisam estar ligados a alguma coisa, nesse caso, a placa-mãe. Mas existem tantos modelos que às vezes pode parecer difícil escolher algum que tem um bom custo-benefício. Mas não se preocupe. Há outro vídeo aqui no canal que pode te ajudar a escolher qual dos modelos. O link também vai estar aqui na descrição. Você vai ver que uma boa placa-mãe ela custa entre R$200 a R$500. Todos esses componentes eles precisam ser alimentados. Escolher uma boa fonte nesse momento pode fazer a diferença. Algumas marcas como o Corsair, Bitfinex, Thermaltake e EVGA são bem recomendadas nesse quesito. A potência ela vai depender de que peças ou de que componentes você colocou no seu computador. Existe um site que te ajuda nesse sentido. Você coloca os componentes do seu computador e ele te dá uma potência mínima que você deve usar na sua fonte. O link do site vai estar aqui na descrição, mas o preço ele pode variar entre R$200 e R$300, ou se você ainda precisa de uma potência maior, um pouco mais. Escolher um bom gabinete para armazenar todas essas peças é algo muito importante, porque muitos computadores eles dão problema por causa da poeira.
Então, escolher um gabinete que tenha filtro ou filtros contra a poeira vai ser de grande ajuda nessa hora. Além disso, sempre que for procurar gabinetes, procure aqueles com os pezinhos, para que não arranhe o chão ou o móvel. E também preste atenção para fatores importantes, como se há a presença de USB 3.0 na parte frontal. É importante também prestar atenção nos tamanhos. Nem todos os componentes grandes, como a placa-mãe e a placa de vídeo, cabem em todos os gabinetes. Então, certifique-se de olhar o tamanho antes de comprar. Gabinetes das marcas Bitfinex, Thermaltake, Pixo, NZXT e Cooler Master aderem a essas duas características e têm seus preços acessíveis entre 150 e 400 reais. Mouses e teclados vão muito da preferência de cada pessoa. A Microsoft costuma fazer bons teclados e mouses. Na hora de escolher também o monitor, procure marcas como Asus, Dell, AOC ou LG, esses costumam fazer telas muito boas. E quando for comprar um monitor, sempre prefira LED ao invés de LCD. O LED costuma dar cores melhores e maior contraste. Então, esse foi um pequeno vídeo falando um pouco mais sobre o que você precisa prestar atenção na hora de montar a sua máquina nova. É claro que a gente poderia falar muito mais sobre cada um desses pontos, mas se você não tem muito conhecimento no assunto, escolha algumas dessas peças que foram mencionadas que você vai fazer uma boa escolha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 3 sugestões de máquinas com 3 faixas de preço bem diferentes, mas que devem suprir a necessidade da maioria das pessoas. Se ainda restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Peace!